Pois é, nós estamos recebendo aqui o doutor Henrique Ribeiro Lima, angiologista, cirurgião vascular, que vem conversar conosco a respeito das varizes, doutor. E aí, varizes hoje é uma coisa que complica ainda, principalmente a vida das mulheres, né? Os homens também, mas a mulher parece que cuida melhor, né? Cuida mais, não é isso? Com certeza, Arci. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Muito bom dia, obrigada pela pela telespectadores. As varizes, sim, são um problema, atingem várias pessoas, e principalmente as mulheres. As mulheres ainda têm esse problema estético. É verdade. Elas gostam de cuidar mais das pernas, Claro. mas elas também são mais acometidas pelas varizes, sabe? As varizes, de uma maneira geral, são veias que dilataram. A gente precisa entender uma coisa na circulação, no sistema circulatório, que de uma maneira geral o nosso corpo ele leva o sangue para todas as partes através das artérias. E esse sangue volta através das veias. E são essas veias que dilatam, se tornam tortuosas e nós vamos chamá-las de varizes. Essas veias Tem que se jeito de dilataram. melhorar isso, doutor? Sempre tem jeito. Ou uma veia dessa, eu lembro daquelas, lá nas mulheres do meu tempo, lá onde eu nasci, já via aquelas senhoras, né? Com aquelas veias grossas nas pernas, né? Aquela coisa toda. E convivia com aquilo, né? Porque a pessoa ia ao médico, não se tratava, né? E tem jeito de resolver isso? Tem jeito, sim. Hoje em dia o tratamento é muito individualizado, sabe? Existem vários graus da doença venosa, né? Que a gente chama de uma maneira geral. E essa doença venosa pode ser desde esses vasinhos pequenininhos, que as pessoas conhecem por vasinhos, aranhinhas. Veinhas azuis, né? Os vasos são mais comuns, né? Principalmente nas pessoas de pele branca, né? De cor branca, fica aquelas veinhas azuis, né? Aquelas coisinhas azuis. Ficam essas teiazinhas de aranha que as pessoas Tem gente que falam. parece que carrega o mapa, né? O mapa do cheiro tatuado aí na perna. Com certeza. Como diferenciar o vaso da varize? Na verdade, todos eles são varizes, né? São graus diferentes de um mesmo problema. Os vasinhos pequenininhos, a gente chama de telangiectasias, ou microvarizes, existem alguns nomes. O nome científico é telangiectasias, que são esses vasinhos bem fininhos, que podem ser roxinhos, podem ser avermelhados. Tem algumas veias que já são veias maiores, que também se dilataram, a gente chama das varizes reticulares, às vezes na lateral de coxa, de perna. E essas veias maiores que o senhor via na época de criança lá no seu bairro. Existe sim. Todas elas são graus diferentes de um mesmo problema. E a gente consegue tratar cada uma delas de maneiras diferentes também. Isso depende muito do tipo de paciente. Pois é, isso é uma curiosidade que eu tenho a impressão que todos gostariam de saber. Essas veias, no momento que a gente combate esse problema, elas simplesmente desaparecem, são renovadas ou como é que faz? O problema das varizes, ele é um problema principalmente genético, de predisposição genética. Hereditário. Vamos dizer assim, olha, a minha mãe tem, eu vou ter com certeza. Não é bem assim. Mas se na sua família tem, a predisposição a ter é muito maior. Então, isso é o principal. Os outros fatores hormonais, o sexo feminino. Então, a gente chega aí numa proporção até de 3 mulheres para cada um homem acometidas de varizes, numa população geral de acometimento geral em torno de 38% da população. Então, é uma doença muito prevalente, né? E que acomete mais as mulheres. A partir daí, a gente consegue observar todos os graus na população e, com isso, ver o que mais acomete. Questões hormonais, número de gravidez, reposição hormonal. É isso que eu ia perguntar, se a maternidade tinha alguma influência nisso. Isso. Tem uma influência grande, sim, o número de gravidezes é uma influência grande. Quanto maior o número de gravidez, maior a chance de formação das varizes, uso de anticoncepcional oral, a reposição hormonal, que é muito comum nas mulheres hoje, a idade, essa incidência que eu falei da população geral, ela aumenta muito na população acima dos 70 anos. Acima dos 70 anos, estima-se que até 70% das pessoas vão apresentar algum grau da doença venosa, das varizes.
Então, isso aumenta muito ao longo do tempo com a idade. Então, temos várias causas para isso. O que a gente faz no tratamento das varizes? Então, você está respondendo até uma pergunta aqui da Vilma, que é do bairro Jaqueline. Ela pergunta quais são os sinais e sintomas. O que fazer quando descobrir? Como é o tratamento? Ó, os principais sintomas, eles estão relacionados à questão estética, né? Muitas vezes as pessoas olham e não gostam daquele visual, né? Porque incomoda mesmo, né, gente? Principalmente as mulheres. Nossa, como incomoda, né? Exato. Pernas cansadas, uma sensação de peso na perna, uma queimação no trajeto dessas veias que estão aumentadas. Normalmente a gente, com o exame clínico somente, a gente já consegue perceber muito. E normalmente é do joelho para baixo, né? Muitas vezes, mas tem muitas nuances dessa doença que iniciam na coxa. Às vezes a gente tem uma insuficiência de veias safenas que podem estar aparecendo lá embaixo do joelho para baixo, mas que são veias tributárias dessa veia principal, que é uma veia safena, que a gente normalmente não vê a olho nu, mas está aparecendo lá embaixo nas pernas. Então, também pode. A gente tem uma entidade que é chamada de varizes pélvicas, que faz parte de uma síndrome de congestão pélvica. Essas varizes podem predispor a varizes na coxa também. Então, é muito individualizado. Nos homens também. Nos homens também, homens, mulheres. Então, é muito individualizado. Cada pessoa pode ter um problema específico. Pode gerar trombose? A chance das varizes predisporem à trombose, ela é uma chance pequena. Há um consenso que, na verdade, até da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, em que em torno de 1,2 mulheres para cada homem que vão ter a proporção da trombose entre mulheres e homens. Então, se a gente falou aqui que mulher, a cada 3, um homem vai ter varizes, a proporção é muito maior. Então, se mais mulheres têm varizes e os homens têm menos varizes, mas a proporção da trombose é bem semelhante, a gente descarta muito essa questão da formação da trombose. Doutor, normalmente, qualquer tipo de doença, seja no homem ou na mulher, tem sempre uma recomendação. Faça um pouco de exercício físico, ande, etc. Tal. E para varize, é bom fazer exercício físico? É bom andar? É bom fazer um tipo de atividade física para melhorar as condições da... Ou para prevenir também, né? É ótimo. O exercício físico, principalmente o exercício que fortalece a musculatura da panturrilha. Esse exercício ele é muito bom, porque a panturrilha a gente chama de segundo coração. A panturrilha, quando ela contrai, a musculatura da panturrilha comprime essas veias que estão nos membros, empurra o sangue de volta e ajuda no retorno venoso. Então, o exercício físico ele é excelente. É bom para tudo, né? Exatamente. E um exercício bem orientado, até mesmo a musculação. Fala, não posso fazer musculação porque pega peso demais. A verdade é que o exercício com uma carga moderada e bem orientado, ele é excelente na ajuda das varizes. Mais tá pergunta, bombando Patrícia? aqui Então de vamos perguntas, lá. viu? Vamos lá com as doutor perguntas Henrique. agora. A Cristina, que é da Nova Vista, está elogiando o doutor Henrique e está perguntando para ele se na cirurgia pode ser retirado 2 veias safenas nas 2 pernas. E para quem não consegue usar a meia, qual seria outro paliativo? A Cristina tem 2 perguntas. Ok. A primeira pergunta, isso pode acontecer sim, de ser feita a remoção das 2 veias safenas. Na verdade, a gente tem 2 safenas em cada perna. Uma é a safena magna, que é a que todo mundo conhece, e a outra é a safena parva, que é uma veia que fica na parte posterior, principalmente da perna. Tá? E dependendo do grau de acometimento dessas veias, está indicado sim a remoção dessas veias safenas. Isso pode acontecer porque doenças em graus muito elevados podem causar complicações sérias, como feridas, inflamações graves, edemas graves, inchaços, né? Os edemas. Então, isso dor pode... também, né? Dor. E isso pode acontecer sim, de vir a ter que serem retiradas as 2 safenas. Com relação à segunda pergunta, o uso da meia. Né? O uso da meia normalmente, a meia normalmente é a mais prática de ser usada. Mas a gente tem as faixas elásticas, as bandagens. Hoje em dia tem meia
com zíper, que E facilita, ajuda muito, né, a facilita meia? o calçamento. Então, a gente tem algumas outras formas, sim, de usar a compressão, que ajuda muito no tratamento das varizes, até mesmo na prevenção de formação de novas varizes. Principalmente quem viaja muito, né, doutor? Seja de ônibus, de avião. A meia tem um diferencial? Tem sim. A compressão elástica, né, de uma forma geral, para quem viaja muito, fica muito tempo sentado, tem uma tendência muito grande de inchaço das pernas. É verdade. E isso, a imobilização, também pode aumentar a chance de trombose. Aí sim, a imobilização e junto, às vezes, com varizes mais calibrosas, isso aumentar a chance de uma trombose. Tem Então, outra o uso de pergunta meia, pacientes que vão ficar muitas horas em voos, é ideal não usar bebida alcoólica, porque isso ajuda na desidratação, aumenta a chance de trombose. Caminhar um pouquinho dentro do avião, usar a meia elástica, sempre bem orientada, porque não é todo paciente que pode usar meia elástica. Ah, muito importante Isso é muito olha. importante, Não né? são todos os pacientes, né, que Exatamente. podem aí usar a meia. Às vezes tem pacientes com doenças arteriais, né? Como nós É falamos verdade. no início da conversa aqui, que artérias são diferentes de veias. Então, pacientes com doenças, às vezes, arteriais graves, não podem usar meia elástica. Às vezes, pacientes com problemas cardíacos, insuficiência cardíaca, com edemas muito grandes na perna, não podem usar já a meia elástica a princípio. Tem que ser feito todo um trabalho para ele poder conseguir usar Tem a meia uma elástica. pergunta aqui interessantíssima. É o telespectador o Daniel, obrigada pela sua audiência, lá do bairro Castelo. Ele pergunta para o doutor Henrique: a cirurgia de varizes pode causar impotência transitória nos homens? Normalmente não, a não ser que tenha tido alguma reação a medicações anestésicas. Os homens mas, têm medo, né? Essas de- medicações que existem hoje com Viagra e Cialis, isso pode trazer consequência para Para as varizes? Para as varizes, não, De uma né? forma geral, não. Não, Não né? tem nenhum problema, não. E também essa questão de impotência sexual, isso não está relatado nos trabalhos, de uma maneira geral, como causador de impotência transitória ou mesmo Então, o permanente. Daniel já pode procurar aí o médico, né? Porque às vezes pode fica com medo, o né? Isso aí ele está tentando arrumar uma desculpa. Para não ir ao médico. Está tentando arrumar uma desculpa aí. Para não ir ao médico. Pois é, tem mais aqui também. Então, a vamos lá. Letícia, ela que é do bairro Floresta, ela está relatando que ela tem muitas varizes, mas que são avermelhadas. Ela pergunta, é normal? É menos perigoso? O que a gente enxerga nessas varizes, normalmente não é a varize em si. Provavelmente ela deve estar perguntando desses vasinhos. Os vasinhos, a gente pode ver que eles têm várias tonalidades de cor, do avermelhado ao arroxeado, porque o que a gente enxerga não é exatamente a parede desse vaso, porque são vasos muito fininhos. O que a gente enxerga de uma maneira geral é o sangue através dessa parede. Então, dependendo da espessura da parede, dependendo da localização, a gente enxerga mais avermelhado e mais arroxeado. E isso tem, sim, implicação no tipo de tratamento. A gente sabe que algumas delas têm um tratamento mais facilitado, de repente com uma escleroterapia química, outras têm um tratamento mais dificultado com o mesmo tipo de tratamento, a escleroterapia química ou o tratamento através do laser, né? Isso pode Você está modificar o respondendo tratamento. aqui a pergunta do Walter, ele que é de Betim. Ele está perguntando como é feito o tratamento aí com laser, que ele só conhecia o de espuma. É a pergunta do Walter. O laser, hoje em dia nós temos dois tipos. Um é o endolaser e o outro é o laser transdérmico. O que é isso de uma maneira geral? O laser transdérmico ele é feito principalmente para as varizes mais superficiais. São esses vasinhos, que são as telangiectasias, as varizes reticulares, que são as varizes que a gente enxerga e que a gente consegue, através do laser, queimar uns pontinhos da veia, às vezes até associar com a escleroterapia, que é a aplicação que todo mundo Antigamente fala, a né? aplicação, né? Todo mundo ficava Hoje com ainda aqueles, tem. Curativos, né? Colocar assim, uns bem curativos na pequenininho. perna. O mais indicado hoje é a escleroterapia ou o laser? Depende, é isso que a gente tem que entender. E eu acho que até é uma mensagem que a gente tem que levar para casa. O tratamento hoje em dia ele é muito individualizado. Quando a gente tem várias formas de se tratar uma mesma coisa, é porque nenhum é o mais vantajoso. Então, dependendo do paciente, a gente pode indicar o laser, a gente pode associar as técnicas. O laser junto com a escleroterapia, dependendo do tipo,
A espuma, né? A espuma pode ser usada, a escleroterapia líquida, que é bem parecida com a espuma, só que o material usado ele está em forma líquida. Então, a gente pode associar todas essas técnicas para poder tratar o paciente da melhor forma hoje em dia e o tratamento ficar bem individualizado para cada um, a gente conseguir extrair o melhor de cada tipo de tratamento. Pois é, uma pessoa que já está com problema de varizes há muito tempo, né? Ele vai ter um problema de saúde futuro, mesmo que ele passar pela escleroterapia ou pelo sistema laser? Muitas vezes a gente faz o tratamento para poder diminuir as complicações ou até mesmo eliminá-las, né, das varizes. As varizes, durante muito tempo, elas vão causando alterações de pele, principalmente, alterações do subcutâneo, e isso pode causar feridas, pode causar inflamações. Essas feridas podem predispor a infecções, que são as erisipelas, as celulites. Que é mais comum, né? Pode, exatamente. Paciente que tem... No interior fala erisipele. Erisipela. Erisipela. É por aí. Então, essas infecções com feridas abertas, pacientes às vezes que ficam 15, 20 anos com feridas abertas, e ferida aberta é sempre uma porta de entrada para a infecção. Doutor, final de programa. Que pena! Tinha mais perguntas, né, Beto? Bombando aqui de perguntas, viu? A última aqui pode? Não dá tempo, dá gente. Vai tempo acabar, mais. vai subir, então. Não Depois dá, eu passo para o doutor e Pois é. responde. E a gente agradece a sua presença aqui. Né? Eu que agradeço. O pessoal teve a oportunidade de ver aí os seus contatos, né? Pela tela da televisão. E a gente volta amanhã. Patrícia, muito obrigado. Gratidão obrigado, e alegria. Até Bom amanhã. dia para todos. Bom dia.